Oiê, oiê, boa tarde, excelente tarde, estamos cá, de novo, juntos, aqui reunidos, tu e eu e tu. Bora chegar, meu povo, quem tá assistindo a gravação já sabe como é que funciona, acelera, né? Esse comecinho a gente aquece. Oiê, Kelly, tudo bom? Tudo bom? Fernandinha, Regiana, Albertina, Karina, os nomes mais conhecidos aqui deste Instagram. Bora falar de estudo ao meio-dia. Almoçar é coisa para os fracos. Nós vamos estudar na hora do almoço. Brincadeira, se você tá almoçando, tá tudo bem, ok? Tá tudo bem, bora almoçar. O meu almoço é água, por enquanto. Meu almoço vai ficar para depois. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Boa tarde. Juntas novamente, Larissa, a Aldilete também, essa mulherada fiel. Bora curtir, compartilhar, vamos ver se a gente gabarita. Eu quero muito chegar nos 150. Quero muito chegar nos 150 para poder falar de concentração. Se vocês não me ajudarem a chegar nos 150, a gente não vai conseguir falar de concentração. Bora? Eu acabei de responder um direct de uma baby super linda, da Ana, que ela falou que convidou 2 amigas, que as amigas estão aqui, uma quer ser delegada, tá todo mundo animado. Fico tão feliz. E aí, só um recadinho especial, enquanto a gente espera uns 4 minutinhos pra começar. Minhas babies hoje, né, eu terminei a live daqui, gravei o áudio pra vocês, mas cada feedback fofo que vocês me mandaram, até minha equipe se emocionou com os feedbacks de vocês, sabia? A gente tá printando um segredinho interno, um bastidor nosso aqui da equipe. A gente tá printando as mensagens que vocês estão me respondendo, porque é tão emocionante, é tão legal, que, cara, a gente quer guardar no coração e na memória e no drive. Porque, meu, é muito legal. Oiê, Vivi, Verônica. Legal, meninas no YouTube. Bora, Mandinha, Tainã, Vera. Eu adoro ver esses nomes repetidos aqui. Lourdes, tá fazendo almoço? Bora fazer o almoço. Deixa o celular aí encostado, vai me ouvindo. Mas hoje, tá? Hoje, gente, é super importante o assunto. É sobre estudo agora, tá? Porque à noite vai ser um papo mais leve, mais solto com meu amigo psicólogo, Gerson Ramos. Então, de novo, reforço o convite. Vocês têm que. Tá todo mundo intimado aqui, ó. O delegado vai mandar uma intimação pra vocês. Às 20 horas, a gente tá junto aqui pra gente gabaritar. E, cara, e o Gerson, vocês vão ver como ele tem um monte de dica legal pra vocês. Então, bora. Julinha, já almoçou? Sorte sua, gata. Sorte sua. Vamos lá, vamos falar de estudo. Vamos falar de um dos assuntos que eu sou mais requisitada aqui, e olha, é um dos assuntos que eu ando contra a maré, de verdade, e assim, isso é questão de escolha, né, é questão de, eu penso, eu acredito, eu vivo isso, então eu sigo a minha mente, assim, sabe, eu sigo meus pensamentos, não consigo, a minha própria filosofia, sabe, não conseguiria falar diferente. Por que os coaches de estudo, o que a galera que ensina técnica de estudo normalmente se envereda, né, normalmente vai para aquele hack, para aquela técnica, para aquele macete, né? Vai tentar ensinar aquele macetinho que dá falsa percepção que você tá aprendendo, dá a falsa percepção que você tá andando mais rápido, e essa percepção é falsa. E cara, vocês nunca vão me ouvir falando isso. De verdade, o dia que vocês ouvirem eu falando isso, me acorda, porque eu devo estar dormindo, sonâmbula, falando alguma bobagem, tendo pesadelo, porque não é do meu feitio, eu não acredito nessas mágicas. Então, chegou ao ponto, eu sempre faço pesquisa, né, gente? Eu preparo a aula com tudo que eu acredito. O meu roteiro, né, de live. Eu roteirizo a live mesmo. E aí, depois eu vou pesquisar pra ver se tem alguma coisa mais moderna, alguma coisa nova, né, que de repente eu posso agregar. E aí eu me deparei com uma pessoa, um profissional, vamos dizer assim, e ele ensinava você a fazer revisões, acho que assim, 60 segundos, 60 páginas em 15 segundos. Você sabe um negócio assim meio insano? Eu falei, meu... E assim, tudo bem, respeito, eu nem conheço a técnica dele, eu nem cliquei pra ver, porque eu já não acredito essas promessas mirabolantes, essas promessas, faça um cursinho de 2 meses e passa em primeiro lugar. Cuidado com promessa absurda, sabe? Porque quando a gente tá querendo um sonho, querendo uma aprovação, precisando trabalhar, precisando de grana para pagar conta, precisando de ter independência financeira, sustento, a pessoa se seduz com a facilidade. Então eu preciso que vocês tenham isso muito claro em mente, que meu, quando o milagre é demais, o santo desconfia, entende? O santo tem que desconfiar. Se não desconfia, comece a desconfiar a partir de agora. E aí, Mauri, boa tarde, excelente tarde, tamo junto. Então, cuidado, tá?
A marca do meu fone é da Apple. É o AirPod. É o AirPod da Apple. Tá, gente? Então, cuidado com promessas absurdas. E o que eu vou falar hoje, gente, não é um hackzinho, não é uma estratégia milagrosa, é realidade. Se você quer aprender, se você quer dominar o conteúdo, se você quer ter chances reais de aprovação, se você quer de fato ter certeza que quando você for fazer a prova, você vai lá acertar as questões, me escuta até o fim, tá? Eu vou pedir um favor pra vocês. Eu amo ler os comentários, vocês sabem disso. Eu amo ler os comentários. Mas como eu vou começar a entrar agora a falar da aula mesmo, da técnica, vai ser uma live aula. Eu queria tentar falar tudo hoje. Eu não sei se vai dar, mas eu vou tentar, porque tem bastante coisa pra falar, tá? Então eu vou acelerar um pouquinho a marcha. Se você tiver dúvida no que eu tô falando, anota aí num pedaço de papel, aí no celular, anota. Porque se eu não responder até o final da live, porque de repente eu vou deixar salva, tá, Vanessa? Só não me abandona, só fica aqui agora porque eu gosto da companhia do presencial, eu gosto do ao vivo. Mas eu vou deixar porque esse assunto vai ser importante. De repente você vai ter que reassistir essa live. Então eu vou deixar até as 8 da noite, tá? Pode ficar em paz. E eu tô tão sem palavra que a galera fica pedindo pra eu não apagar, eu não apago, né? Já repararam? Que eu não apaguei? Parei de apagar? Mas eu tô errada. Eu devia apagar. Mas bora lá, vamos lá. Tá melhor. Eu falei que ia deixar gravado, o povo vaza. Vou começar a fazer o seguinte. Só vou deixar salva se a gente gabaritar. O que vocês acham? Só vou deixar salva se a gente gabaritar. Eu acho que a gente vou começar a fazer assim, tá bom? Se a gente gabaritar, se a gente chegar nos 100 seguidores, a maior parte do tempo da live eu salvo. Pronto. Nova regra. Aqui é minha casa, né não? Nossa casa, nossas regras. Bora. Quer reassistir? Tá bom, Quitéria. Reassiste mesmo que vai ser bem importante, tá? Cuidado, vocês estão falando, passe no concurso em 3 meses. Cuidado com isso, gente. Propaganda enganosa. Aqui todo mundo é adulto, ninguém é ingênuo. A gente sabe que isso não existe, né? Então, quando o milagre for demais, desconfie. Agora, o que eu vou falar é verdade. Eu vou falar agora a técnica. Quero que vocês prestem atenção. Se tiver dúvida, anota. No final, eu abro um espaço e tiro as dúvidas se de repente eu não falei, tá bom? De repente eu não falei sobre isso. Porque se eu começar a olhar as perguntas, eu vou acabar me distraindo, perdendo minha atenção plena aqui. E o conteúdo que eu separei é bem importante, eu quero que todo mundo saiba. Eu até avisei as minhas alunas, né? Galera, vem pra essa live, porque tem até mais informação do que lá no próprio curso, porque no curso os vídeos são curtos, objetivos, práticos. Aqui eu vou ficar 1 hora falando sobre isso. Então bora. Não vamos deixar cair nessas propagandas mesmo. Tudo bem? Bora. Falou em resumo, em revisão, me chamou. Bora lá. Então vamos começar. Mão na massa. Se vocês quiserem anotar, essa é uma aula mesmo, tá? Vale anotar o que a gente conversar aqui. Então, o tema da nossa aula, aprenda a fazer o resumo adequado, tá? O resumo adequado para acelerar as suas revisões. Quanto melhor o seu resumo, melhor a sua revisão. Então, quando eu falei que vou conversar sobre memorização, revisão e resumo, é porque esses 3 estão totalmente interligados, totalmente conectados. Sabe assim, unha e carne, carne e unha, Cosme e Damião, tá junto. Marta, e eu recebo com muita frequência a pergunta, qual a melhor técnica de memorização que você indica? Então, eu vou falar hoje qual a melhor técnica de memorização que eu indico. Ela é simplesmente a revisão. Quem é meu aluno sabe o meu mantra. Qual é o meu mantra? Sem revisão não tem aprovação. Guarda pra vida. 100. Pronto. Batemos 100. Vamos segurar os 100 que eu deixo a live gravada. Combinado? Sem revisão não tem aprovação. Então entenda isso pra vida. Não tem como você avançar no seu estudo e esquecer o que você já estudou. Tá? Já avisaram, a minha equipe avisou, né? Obrigada. Se tá travando no YouTube, vem pro Insta, que no Insta tá fluindo. Tá? Beijo, Grazi. Beijo, Grazi. Sem revisão não tem aprovação. Então você tem que perceber que é muito importante você colocar a revisão na sua agenda de estudo. Só que como fazer a revisão? É disso que a gente vai conversar. Como fazer o resumo? É disso que a gente vai conversar. Por quê? Porque a maioria das pessoas foge desse momento. Todos os candidatos que estudam fazem revisão? Não fazem, eles fogem. E cara, por que fogem? Porque não sabem fazer, porque dá trabalho, tá? Não é simples, não é mágica, não é milagre, dá trabalho. Às vezes, por não saber, fica chato. E aí a galera foge. Então ela acredita que você avançando no estudo, avançando no conteúdo do edital, você está avançando na sua preparação para o concurso público. E não é assim.
Você tem que avançar, por óbvio, mas você não pode perder o passado. E se você não fizer nada com isso, a sua memória vai desabar, a sua memória vai despencar e aí você não tem o que precisa, que é o domínio do conteúdo para ter segurança de fazer a prova, tá? Então, quando eu escolhi, né, a minha equipe, nós escolhemos esse assunto, é porque a gente quer que você saiba fazer muito bem esse resumo. Porque um resumo muito bem feito, um resumo prático, um resumo objetivo, vai facilitar, pede para segurar aqui o barulho, né? Vai facilitar o quê? A sua revisão posterior. E você fazendo revisão de tempos em tempos, vai facilitar o quê? A sua memorização. Tá vendo como uma coisa leva a outra? Então não dá para ter técnicas maravilhosas e mágicas de revisão, de memorização, sem a revisão constante, e não dá para fazer a revisão constante se a sua anotação não for facilitada. Por quê? Fazer revisão, como normalmente as pessoas fazem, relendo, reolhando, reassistindo todo o material, toda a essência, malandro, não dá conta, e aí fica chato, e aí fica difícil, e aí não fazem. E aqui eu quero deixar muito claro para você que tá me acompanhando aqui, seja no Insta, seja no YouTube, cara, a revisão tem que entrar na sua vida, tanto quanto aprender conteúdo novo, você tem que revisar aquilo que você já estudou, se você quer ter chances reais de aprovação, tá? E fazendo um resumo certo, eficiente, você vai permitir que as revisões sejam mais rápidas. Então se liga, o que é fazer um resumo eficiente? É criar uma estrutura. Se você fosse construir uma casa, né? Qual é a base da casa? A base é o concreto, né? O piso ali, o chão, as vigas, né? As paredes, o reboco, aquela parte, né? Estrutural. Tem pintura, tem decoração, tem detalhe, tem janela, tem porta, mas isso são detalhes. A base, a estrutura é o piso, as vigas, o teto, né? E aí telhado se for casa mesmo, ou teto se for apartamento, tá? Esse é importante. Então, o teu resumo não vai ter o detalhe, não vai ter o quadro, não vai ter a maçaneta importada, não vai ter a decoração. Não, o teu resumo é a estrutura. Os detalhes, você vai contar com a sua memorização, com o seu aprendizado, com as questões que você vai fazer depois. Tem que confiar, tem que entender. Resumo é estrutura. Porque se você não tiver, vamos lá, um quadro, se você não tiver um sofá, se você não tiver uma pintura brilhosa, se você não tiver uma janela cheia de frescura, você continua tendo uma casa? Continua tendo uma casa. Agora, se você não tiver parede, se você não tiver piso, se você não tiver teto, você não tem mais uma casa. Então lembra, o resumo tem que ter a estrutura, a essência do que você tem que dominar. Os detalhes você vai acrescentando com o tempo, acrescentando com o domínio, com o reestudo, com as questões, você vai acrescentando e tem que confiar. Então, fazer resumo, antes de tudo, você tem que ter uma decisão. Confia. Porque se você não confiar, você vai querer copiar literalidade, copiar tudo e não vai ter fim. E aí aqueles resumos de 20 laudas, de 20 páginas, aqueles resumos intermináveis. Ah, meu Deus do céu, quem que vai reler? Quantas pessoas aqui, aí me deixem saber, quantas pessoas aqui já fizeram alguns resumos enormes que nunca na vida voltaram para ler? Alguém já passou por isso? Fazer resumo, que é cópia do livro, cópia da aula e nunca mais voltou para ler. Tem lá pilhas e pilhas de resumo que nunca voltou a ler. Alguém no YouTube, alguém aqui no Insta, já aconteceu com vocês? Me deixem saber, tá? Então, gente, ao entender 120 mais 30 a gente chega na meta, hein? Vocês me ajudaram, minha equipe avisou, ó, faltam 30 pra gente bater 150, aí eu marco a live de concentração. Ó, garantir a live salva, vocês já garantiram. Agora pra garantir a live de concentração tem que bater 150. Vários passaram por isso. A Carol falou que fazia resumos imensos e o pior, lia todos. Mas o tempo que você levava, né, Carol, para ler todos eles, qual era a produtividade dessa leitura? Perdia muito tempo. Perfeito, matou a charada, tá? Rafa, tem dificuldade de fazer resumo curto? Segura até o final da live, tá? Então, gente, a gente tem que entender que o resumo é essa parte estrutural. O resto, o detalhe, a perfumaria, a decoração, vai ficar pela sua lógica, vai ficar, quem nunca, né? Não me orgulho, pois é, vai ficar pela sua inteligência, a sua memória, o que você vai aprender que vai completar essas lacunas, essas informações que faltam, tá? Então guarda no coração. Fazer resumo não se trata em colocar mais palavras, não se trata de colocar mais palavras, e sim de tirá-las. Produzir um material escrito
mas com poucas palavras, mas com as palavras certas que vão fazer com que a sua memória lembre. Iscas mentais para puxar o conteúdo. Vamos lá, a gente tem uma dificuldade, porque quando a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente cobra do nosso cérebro uma memória, pá, eu quero tudo de uma vez. Então se eu perguntar para você, como é que foi o seu último Natal? Você vai falar, a história toda, o dia todo, a sua noite de Natal inteira vai vir de uma vez só? Não, não vai. Você vai ter que começar por onde? Noite de Natal, dezembro, de 24 para 25, agora é 2020, foi 2019, eu estava na minha casa, mas aí eu fui para casa da minha mãe. Quer dizer, você puxa um detalhe, você se contextualiza, você descobre onde você está, você puxa um detalhe e aí você vai lembrando da história, vai lembrando da sequência. Não é assim que funciona a nossa memória? Mas por que a gente quer que a informação estudada venha de uma vez toda? Não vem de uma vez só, ela vem também puxando a linha, puxando a informação. Então quando você termina a sessão de estudo e quer lembrar tudo aquilo que você estudou por 2, 3, 4, sei lá quantas horas você estudou, você quer lembrar de uma vez só, você está forçando a amizade do seu cérebro. Ele vai falar, minha querida, meu querido, eu não funciono assim, eu não sou linear, eu sou complexo, eu tenho que uma coisa puxar outra, que puxa outra, que puxa outra. Então por isso que ter um resumo bem feito, um resumo eficiente, vai facilitar com que você puxe uma coisa que vai levando a outra e aí você vai lembrando o conteúdo. Lembrar tudo de uma vez é difícil. Quem estava comigo na live ontem à noite com a Patrícia, com a colega, né, com a Patrícia Chalfun, foi minha aluna, ela fez comigo o curso para o exame oral e eu fiz questão de perguntar para ela, a gente lembra do conteúdo na hora do exame? Ela falou, lembra, a gente lembra do conteúdo, é só você começar a falar que você vai naturalmente lembrar do conteúdo. Por quê? Porque o cérebro funciona assim. Então eu tenho que estudar do melhor jeito que o meu cérebro funciona. Eu não tenho que exigir dele algo que não é natural. Então é natural a gente memorizar alguma coisa de bater o olho, memória fotográfica, né? Bati o olho, lembrei, vou decorar eternamente? Não é natural. É natural você relembrar 100 páginas em 15 segundos? Não, não é natural. Então tudo que não é natural tá perdendo tempo. É natural lembrar de uma coisa, depois outra? Super natural. Então vamos fazer como que o cérebro, de fato, usa melhor a sua característica, a sua habilidade, tá? Então, um bom resumo tem que ter as palavras essenciais, aquelas que serão, como eu chamo, iscas mentais, que vão te ajudar a lembrar o conteúdo, puxar o conteúdo na memória, tá? No início, gente, não vai ser das coisas mais tranquilas da sua vida. No início não vai ser fácil. No início você vai escrever mais mesmo e tá tudo bem. É isso que eu quero que vocês tenham claro. Eu preciso dizer o que é o resumo eficiente. Mas não quer dizer que o seu primeiro resumo vai ser o eficiente da vida. Não! Você vai passar a vida toda aprendendo a fazer o resumo, melhorando o seu resumo, aprimorando sua capacidade de fazer o resumo, tá? Não é de uma hora para outra. Então, poxa, Marta, você falou tanto, eu vou falar de como fazer, mas caramba, vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. A Bárbara, minha monitora, tá lá na equipe. A Bárbara mostrou pra galera lá, pros alunos, pras babies, colocou lá no nosso grupo fechado, um mapa mental de direito constitucional, né? A Bárbara já é minha aluna há mais de 5 anos, a Bárbara já é advogada, a Bárbara já é professora, a Bárbara já trabalha com a gente na equipe, e cara, ela levou 1 hora e alguma coisinha, 1h15, 1h16, sei lá, ela falou alguma coisa, 1h26, não lembro os minutos, mas ela levou 1 hora e tanto pra fazer um mapa mental de direito constitucional. E alguém que já tem, já é minha aluna há um chão, já é professora, já tá aqui como monitora, já atende os meus alunos, já me substitui, né, quando precisa orientar os alunos. E ela levou mais de 1 hora para fazer um mapa mental. Quer dizer, porque ela fez um bom mapa mental. Então, a pressa, nesse momento, ela é inimiga da perfeição. Chavão, provérbio, mas leva para a vida. A pressa no estudo, ela é inimiga da perfeição. E se você quer ter uma preparação sem pressão, olha lá, 1h16, Bah, obrigada por avisar. Se você quer ter uma aprovação sem pressão, essa pressa na sessão de estudo não funciona. A gente tem pressa para conquistar o sonho, porque eu sei que você quer viver isso quanto antes. Tá tudo bem, é a pressa na graça, é a pressa no conquistar logo, porque a gente quer viver essa sensação, viver a fotografia, mas na hora de aprender, não pode jamais ter pressa, tá bom? Porque você vai, com o tempo, desenvolver a coragem. Eu acho que vocês nunca imaginaram que eu ia falar que o principal item para fazer um resumo eficiente é ter coragem. Por que ter coragem? Porque a gente tem medo.
A gente tem medo. A coragem é o oposto do medo, né? A gente tem medo. A gente acha que vai faltar palavra, vai faltar conceito, vai faltar informação. E a gente quer, ó. Copiar. Coragem. Confia na sua inteligência. Confia no seu processo de memorização. Confia no seu estudo. Porque a galera, ó, tem medo, se apega. Aí ficam aqueles resumos, como a Carol falou, intermináveis, que levam um tempão pra reler, ou alguns nem vão reler de tão grande que eles ficam, tá? Então, deixando bem claro que o que eu vou falar aqui hoje não é esqueminha, não é truquezinho, não é saída fácil, sabe assim? É você ter que fazer o que precisa. Essas mágicas, essas propagandas enganosas, você não vai encontrar aqui, tá? Vocês não vão encontrar aqui, de verdade. Aquela coisa assim, sabe? Técnica infalível da NASA. Não tem técnica da NASA para decorar conteúdo, para memorizar conteúdo, para fazer revisão. Não tem nada na NASA, tá? Eu não gosto de aquela coisa assim, piloto automático. Leitura dinâmica, gente, olha. Não é nem o assunto de hoje, mas eu já vou dar minha opinião para vocês já saberem. Eu nunca vou ensinar a leitura dinâmica, porque eu não acredito na leitura dinâmica. Imagina se bater o olho, 2.000 palavras por minuto. Quanto de compreensão, sentido você vai ter numa leitura de 2.000 palavras por minuto? Não vai ter. Marta, claro que tem. Sim, numa história do Harry Potter, numa história, num romance, numa história em quadrinhos. Tá tudo bem, você entende a história rapidamente, se você lê rápido. Eu sou uma pessoa que leio rápido. Eu tenho a habilidade da leitura rápida. Mas quando eu tô estudando, eu puxo o freio. Por quê? Porque eu não quero saber uma história do começo ao fim. Eu quero entender, eu quero mastigar, eu quero digerir. O que a gente faz de manhã? Né? Quem tá acompanhando a live das 8 da manhã, nós lemos juntas, né, juntos, um livro de um assunto motivacional, de um assunto emocional, para trabalhar a nossa autoestima. É o que a gente faz de manhã. Mas aquele jeito que eu leio com vocês é o jeito que eu leio qualquer coisa que eu tô estudando. Porque eu tenho que entender, interpretar, ter certeza que aquilo que o autor escreveu é o que eu entendi. Então, cara, poxa, atente-se a esse detalhe. Não tem por que ser correndo 2.000 palavras em 1 minuto. Tá, se você depois tiver que fazer uma prova, uma pergunta, não conseguir responder porque você não teve tempo de processar, que adiantou. Então, não. Marta, gente, não tô certa nem errada. É a minha forma de ver, é a minha experiência, é o que eu estudei e é o que eu ensino pra vocês. Mas você pode gostar e quer seguir outra pessoa, tá tudo bem. Se você quer hackzinho, quer técnicazinha milagrosa, realmente aqui não é lugar. Mas tá tudo bem. Que eu até acredito que vocês que se identificam comigo também pensam como eu, né? Não acreditam em milagre. Então, e sim em trabalho, em esforço, em diversão, em paixão no processo e tamo junto. Bora lá. Então tá bom, se eu já falei o que não é, pra deixar claro, porque se a pessoa quer isso, vai comer, vai almoçar, porque você não vai encontrar hackzinho aqui. Eu quero que você de fato tenha uma experiência de aprendizado, de estudo, que te permita anotar de forma prática, de forma correta, objetiva, com as suas palavras, tá? Porque esse desenvolvimento vai naturalmente contribuir com o seu aprendizado, tá? Com a sua memorização. Memorização é a manutenção da informação na sua memória, simplesmente isso, tá? Pelo tempo que for necessário. Projeto de concurso público é de médio a longo prazo, gente. É de médio a longo prazo. Então eu tenho que manter essa informação na minha memória por quanto tempo? Até o dia da prova, quiçá até depois da prova, porque essa informação você vai usar no teu dia a dia profissional. Então eu preciso desenvolver uma forma que meu cérebro aprenda, melhor, entenda, apreenda, apreenda para conseguir lembrar, não é? Entenda, aprenda, apreenda, quer dizer, entende, é o primeiro contato com a informação, eu entendi a informação. Eu aprendo, quer dizer, quando ela faz sentido pra mim, e eu falei, caramba, tá bom, mastiguei, entendi, engoli, né? Digeri o conteúdo, eu aprendi, quer dizer, levei pra memória longa, e eu vou conseguir evocar, lembrar, tirar da cabeça e colocar no mundo real, que pode ser na prova, pode ser no atendimento ao seu cliente, pode ser no seu dia a dia profissional, conseguir usar a informação que você estudou. Porque também ter a informação e não conseguir usar, não adianta nada, né não? Bora lá. Então, e mais compreendendo, é isso aí. Não, é compreensão, não só decoreba. Marta, tá bom, você fala que não tem que decorar, mas terá alguma coisa que eu vou ter que memorizar? Sim, vocês vão ter que memorizar alguns conceitos, vocês vão ter que memorizar alguns prazos, vão ter que memorizar alguns requisitos, algumas características, sim. Há conteúdos, há artigos do Código Penal, por exemplo, ou de qualquer outro código, de qualquer legislação, que você vai ter que memorizar. Eu tinha um caderno de conceitos básicos. Travou aqui pra mim, mas acho que voltou.
Então, alguns conceitos básicos você vai ter que memorizar. Até porque se você for fazer uma prova dissertativa, escrever, você vai ter que transpor. E não dá para ficar viajando na maionese. Então, tendo os conceitos básicos memorizados são importantes. Mas assim, não é só memorizar. É entender e também memorizar. Porque pode vir uma pergunta diferente que você vai ter que se adaptar com o conhecimento e responder, tá bom? Vamos lá. Já disse então o que é, o que não é, o que é, né? Essa parte é legal, ó. Gente, quando a gente fala de resumo, muitas pessoas pensam que é só aquele resumo escrito. Mas nós temos a possibilidade de fazer resumo como diagramas, como árvores, sabe aquela coisa assim que vai crescendo? Pode fazer resumo como árvore, pode fazer resumo como chaves dicotômicas, ou isso ou aquilo. Eu gosto bastante desse de chaves, assim, sabe? Ou isso ou aquilo, tudo dividindo em 2, em 3, esquemas, fluxogramas, organogramas, tópicos, bullet points, né? Aquelas bolinhas por tópicos. Pode ser por tabela, né? Por tabela, pode ser por mapas mentais. Mapa mental é uma forma de fazer um resumo. Não é a única, entende? Eu, Marta, gosto mais do resumo esquemático, com essas chaves, com esses conceitos, com essas bolinhas, do que propriamente um mapa mental onde eu vou desenhar. É da pessoa. Eu ensino, já usei, ensino os meus alunos, mas no meu dia a dia, eu, Marta, eu prefiro, meu cérebro funciona melhor com os esquemas. E tá tudo bem. Entende? Você tem que conhecer a técnica, você tem que testar a técnica. A que for mais eficiente para você, você usa. Porque eu sei que muitos alunos amam o mapa mental. Amam o mapa mental. Porque ele tem a imagem, ele tem o desenho, ele tem a cor. E aquilo vai ser, nossa, naturalmente criando uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, se você fizer uma imagem bem feita daquele conteúdo que tem lá 100 folhas, você faz um desenho daquelas 100 páginas, olha que legal, só de olhar você já sabe. Então, aprenda a técnica, aplique a técnica, veja qual funciona e traz pra você, tá bom? Bora lá. Flashcards pode ser uma forma de fazer também resumo com os esquemas e escrito. E tá tudo bem. Então, o resumo escrito, olha quantas opções eu falei aqui. É só uma das opções, o resumo escrito, entendem? E aí, vamos lá. Funciona pra todo mundo? Tem que fazer teste. Qual funciona pra você? Eu lembro de uma aluna que gostava muito do mapa mental. Muito, 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 muito. E aí ela tinha, assim, pastas e pastas. Ela sempre foi muito organizada. Pastas e pastas, aquelas de... que a gente usava na escola. Sabe aquela pasta? Era uma pastinha verde com aquelas folhas transparentes dentro. Então, cada folhinha ela colocava um mapa mental na frente e um mapa mental atrás. E aí ela ia virando, assim, tinha toda a matéria em mapa mental. Era invejável, assim, sabe? Muito legal. E aí, cara, e ela disse pra mim uma vez, Marta, eu fui fazer uma prova e, cara, na hora que veio a pergunta, que era a pergunta dissertativa, ela falou assim, pasta sanfonada. Não é a sanfonada, que a sanfonada é aquela assim, é pasta de desenho da época da escola mesmo, sabe? Aquela grossa com um monte de folha transparente que a gente colocava dentro. A sanfonada não necessariamente tem o plástico, né? E ela falou assim, Marta, foi tão engraçado que quando chegou a minha prova, eu li a pergunta, eu tive crise de riso. E o povo achou que eu era maluca. Por que eu tive crise de riso? Porque catálogo, acho que é isso aí, acho que é pasta catálogo. Eu olhei a pergunta, eu tinha um mapa mental, que eu tinha feito tanta revisão daquele mapa, que só de olhar a pergunta, eu lembrei o meu mapa e fui de fato anotando, fui escrevendo a pergunta, lembrando o meu mapa. Então, assim, eu achei até injusto, porque, cara, tava tão nítido, tava um desenho daquela pergunta na minha cabeça, que eu fui, claro, né, acertei. Então, ela teve crise de riso. Eu falei, não, com certeza o examinador viu minha pasta. Ele viu o meu resumo, porque, e aí foi muito engraçado lá, a gente riu pra caramba, ela contando que ela teve crise de riso na hora que ela fez a prova, porque ela tinha um mapa perfeito, que ela tinha, ai, papel de carta, quem não, né? Eu sou da geração que fiz coleção de papel de carta na infância, na adolescência não, mas na minha infância, geração anos 80, com certeza. Eu tinha os papéis de carta dos ursinhos carinhosos, da Moranguinho. Gente, que saudade agora. Olha, eu perdi até a atenção plena que eu tava aqui nos resumos. Vocês me fizeram perder. Eu fui lá pra década de 80. Geração... Ai, demais, né, gente? Tem mais alguém aí dessa época? Fabinho era, né? Nossa, papel de carta, aqueles... E tinha dó de usar. Eu morria de dó de usar. Eu não escrevia pra ninguém. Da Xuxa, claro, nossa.
Essa pasta mesmo. Tem papel de carta, Lazinha, que linda. Eu não entregava carta pra ninguém naquele papel, porque eu morria de dó de usar. Morria de dó de usar. A minha equipe tá falando que somando o Instagram com o YouTube, a gente tá quase batendo a meta. Mas acelera aqui no Instagram, gente. Vamos bater a meta aqui. Bora. Ai, gente, não é demais? Tá bom, vamos. Já demos um break. 25 minutos, primeiro Pomodoro cumprido. Ó, a gente acabou de cumprir 25 minutos de live. Olha que legal. 25 minutos de live, um Pomodoro. O que a gente tá fazendo aqui? Viajando, lembrando do passado, do papel de carta, década de 80, década de 90. Década de 90 é gente jovem, né? Década de 90 é gente jovem. Bora. Então, aqui, a old school, né? Old school, não tinha iPhone na época, não tinha internet na época, tá? Então, bora lá. Comprava, trocava, verdade, fazia isso. 5 minutinhos, já distraímos, já a mente, bebe uma água, bebe alguma coisa que você tenha aí. Dê uma descansada, não vou esperar 5 minutos porque a gente tem muita coisa pra falar ainda. Mas, tá? Um Pomodoro é isso. A gente faz 25 minutos, acabou, passou, se distrai e aí a gente volta pra mais 25, combinado? A sua aula fez melhorar a minha enxaqueca, sério? Boa dica, quando eu tiver enxaqueca eu vou ficar assistindo as minhas aulas. Brincadeira, que bom, Verônica, fico feliz com o feedback. Vamos cumprir da... Essa geração não sabe. Sabe sim, cada geração tem a sua graça, cada geração tem o seu glamour. Sei lá, é a minha opinião, eu acho que a nossa é mais legal porque era nossa, foi a nossa experiência, mas a geração de agora tem sua graça também, todo mundo tem. Isso, bora bater a meta que eu vou voltar aqui no assunto. Vamos lá. Então, o que acontece quando a gente fala pra pessoa, olha, tem que fazer revisão, tem que fazer resumo, isso vai ajudar na sua memorização. Qual é a primeira reação que vem do cérebro? Marta, demora demais. Não vou perder tempo com isso não. Desculpa, demora, eu preciso avançar na matéria. Você já viu o tamanho do meu edital? Você já viu quantas matérias eu tenho? Não vou dar conta de ficar fazendo revisão. E eu ainda ensino os meus alunos lá no método a fazer pequena revisão, né? Um aquecimento antes da sessão de estudo. Tá doida que eu vou ficar fazendo revisão da semana anterior, da semana anterior, da semana anterior? Não, Marta, me desculpa, mas demora demais. É a primeira reação da galera. Ou, né, acreditar que vai atrapalhar o avanço, que não vai conseguir seguir no edital, porque a revisão vai tomar tempo. Ou assim, ainda vem aqueles que são do Greenpeace e falam, não, eu vou gastar muita folha. Não, desculpa, mas vou gastar muita folha, muita caneta, muita tinta de impressora. Não vou fazer isso porque vai demorar demais. Meu Deus! Meu Deus! Não, né, gente? Cuidado, cuidado. Bora continuar aqui. Segura a pergunta que no final eu respondo todas, tá bom? Só pra não perder o fluxo, o flow, pra não perder o flow aqui do assunto, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o jeito errado de fazer o resumo? Qual é o jeito? Guarda pra vida. Jeito errado. Não. Se tivesse aquele filtro que a boca fica enorme, assim, não tem um filtro que a gente faz e a boca da pessoa fica enorme, ó. Não pode, não faz assim, tá bom? Entendeu, né? Que não é pra fazer assim? Não é pra copiar o livro. Não é pra abrir o livro, pegar uma folha e literalmente copiar. Não é pra passar limpo o caderno. Ai, meu Deus, eu quero morrer quando o aluno fala, ai, Marta, então, eu passo o caderno a limpo. Mas por quê? Criatura de Deus. Porque tem que ser bonito? Não tem que ser bonito, tem que ser eficiente, meu povo. Esse teu resumo não vai entrar no Guinness, não vai ganhar Oscar. Ele tem que ser eficiente pro seu cérebro. Então não perde tempo em passar limpo. É que eu rasurei. É que tem... Não, vamos otimizar o tempo, ganhar tempo. Não é cópia, não é passar caderno a limpo. Não é... Ai, guarda esse. Esse eu choro, literalmente. Se eu chorar, a gente bate 150. Não é passar a aula da videoaula pro caderno. Não é copiar tudo que o professor fala. O professor espirrou, o professor tossiu, vírgula, o professor parou, tá pensando. Não é para fazer transcrição de aula. Transcrição de aula não, entende? Não, transcrição de aula não. Então bora. Não é passar limpo o caderno, fazer transcrição de aula. Por que não é? Por que esse drama todo? Por que esse exagero? Porque eu quero que você guarde isso pra vida. Porque quando a gente faz isso, o cérebro entra no modo automático.
modo automático. Quem aqui dirige já fez isso, já dirigiu, já foi de um lugar para o outro no modo automático, e aí quando desperta, fala, cara, como é que eu vim parar aqui? Eu nem percebi a minha direção, eu nem percebi o trânsito. Quem já passou por isso? Escreve aí se vocês já não passaram por isso. Ai, meu Deus, caramba, eu vim pensando na vida, nos problemas, nas coisas, e meu Deus, caramba, nossa, né? Estamos chegando no 150, bora compartilhar. A gente vai bater 150 aqui, mais a galera do YouTube. Quero 150 aqui no Insta. E é bater 150 e pedir pro povo ficar, hein? É pra falar pro povo ficar. Segura aí que vai ficar melhor ainda o negócio aqui. Tá, gente? Cuidado com o modo automático. Como é que você percebe isso? Quando você tá copiando, facilmente você vai copiar 2 vezes o mesmo parágrafo. Facilmente você tá copiando e vai perceber que, caramba, repetiu a palavra. E de repente você copia e fala, meu Deus, o que eu acabei de copiar que eu não tô entendendo nada? Quando acontece, muitas vezes, ó lá, já parei no lugar errado no automático, tá vendo? O cérebro entra. Por quê? Porque ele, cara, ele vai pro lugar que for. Quando a gente for falar de concentração, vocês vão ver, a gente vai falar sobre isso. Então, cuidado! Cuidado! Tem drama, tem exagero, vocês sabem que eu sou assim mesmo. Mas é pra você nunca mais fazer isso, tá? Não entra o cérebro no modo automático. O estudo tem que ser ativo. O estudo tem que ter esforço. Ação. O estudo tem que ter energia. Você tem que, de fato... Eu sempre divido aqui, viu? O estudar sem pressão é gostar do processo, é não sofrer. Eu não digo que você não tem que se esforçar. Eu sou a primeira a mostrar quando eu tô estudando aqui. Eu fiz curso semana passada, 3 dias, 10 horas corridas, os 3 dias, vocês viram a cara de acabada que eu tava no final do curso. E eu mostrei mesmo, entendeu? Mostro por quê? Porque é vida real. Estudar cansa. Estudar faz com que você gaste energia. Se você terminar plena, meu amor, se você terminar uma sessão de estudo plena, tipo a esfinge, você não estudou. Presta atenção. A mulherada que termina a sessão de estudo plena, pagando de esfinge, amor, não estudou do jeito que devia. Porque estudar cansa. Estudar tem esforço. O seu cérebro tem que trabalhar. E tudo que trabalha cansa. Mas a sorte é que é um cansaço positivo. Quando a gente vai fazer ginástica, musculação não cansa? Claro que cansa. O músculo cansa. Mas é o cansar o músculo que vai fazer com que o músculo cresça. Que ele fique rígido, que ele fique forte. Então, é o cansar o seu cérebro na hora de estudar, o cansar o seu cérebro na hora de aprender, que vai fazer com que ele cresça como um músculo físico, da mesma forma. Entendem a diferença? Então, bora lá. Terminou plena, não aprendeu. Se liga, tem que estar com uma carinha de acabada. No mínimo, tá? No mínimo. Bora. Então, vamos lá. Vamos falar do jeito certo, tá? De executar, então, essa técnica de fazer resumo. E você pode fazer ele pelo esquema, pelo flashcard, pelo mapa mental, escrevendo, pelo organograma, do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você quiser. Mas se liga no que a gente vai falar aqui na sequência, o jeito certo, então, de você fazer qualquer resumo, de qualquer modo. Primeiro, você vai ter que ler o texto. Olha que difícil isso. Ler o texto. Porque a galera já quer fazer resumo sem ler. Ela quer olhar lá, bater o olho e já começa a anotar. Bater o olho e já começa a grifar. Amor, como que você vai me grifar as partes importantes se você não conhece o texto todo? Tem que conhecer o texto, entende? A parte importante é aquela que depois que você consegue ver tudo, você sabe o que é importante. Se você não viu, você viu um filme. Qual é a parte importante de um filme? Quando você começa a assistir ele. Você tem que assistir o filme todo pra dizer, o começo, o casal lá, romântico, dando tudo bem, felizes da vida, família perfeita, é uma parte importante da história. Depois vem um drama, aí aconteceu alguma coisa no filme, alguém morreu, uma tragédia, aí vem o drama. Aí depois tem outra parte que o herói, o mocinho ou a mocinha do filme começa a lutar com unhas e dentes, a resolver aquela situação, é outra parte importante do filme. E aí no final, claro, como todo filme, tudo acaba bem, eles acabam juntos e tá tudo lindo, felizes para sempre. 4 partes importantes do filme. Só que como é que você sabe que tem essas 4 partes importantes do filme? Porque você assistiu o filme todo. Agora não. Eu começo a assistir o filme, agora é importante. Aí tem lá a briga do vizinho, que o casal não consegue namorar porque os vizinhos estão fazendo barulho. Aquilo é importante. Aí aconteceu que a menina perdeu o ônibus indo pra faculdade. Aquilo é importante. Será? Não, aquilo é detalhe, aquilo é coadjuvante. Falou, personagem coadjuvante. O que que é?
É alguém que vai permear a história, mas não é o importante da história. O importante da história é o mocinho, a mocinha, os personagens. Estudar, fazer resumo é isso. Quem é o importante do texto? Quem é o personagem principal do texto? Quem é o mocinho? Quem é o vilão? Quem são as pessoas efetivamente que merecem a anotação no texto? Se liga! Olha a diferença. A gente consegue perceber isso muito facilmente num filme, mas no texto é mais difícil. Tudo bem, questão de treino. No começo, você vai achar que mais coisas são importantes e você vai naturalmente escrevê-las. Tá, tudo bem. Só que a hora que você dominar todo o conteúdo, entender o começo, o meio e o fim do texto, o começo, o meio e o fim do assunto, o começo, o meio e o fim da matéria, você vai conseguir identificar os pontos estruturais. Lembra do começo da live? Pontos estruturais. A estrutura do teu assunto, a estrutura, não a perfumaria, não a decoração, tudo bem? Bora lá. Então, leia o texto todo e aprenda através da leitura do texto todo. Adote sempre uma postura de atenção, não é passivo, não é pegar, é que eu tô sem nenhum livro aqui, mas pegar o livro e ficar lendo de forma aleatória. Não, você tem que de fato ter até uma fisiologia diferente, né, gente? Quando a gente pega o livro do Harry Potter, eu uso o exemplo sempre do Harry Potter porque, sei lá, eu não sou de livro de ficção. Mas você pega um livro de ficção, você pode deitar no sofá da sala, você pode se jogar na cadeira do papai que você tem, que é confortável, você pode se jogar na sua cama, que tá tudo bem você ler um livro de ficção desse jeito. Se você perdeu a cena da Hermione com o Harry Potter, que eles iam fazer alguma coisa com a varinha e você passou batido nesse detalhe, tá tudo bem, você vai entender a história no final. Agora, num estudo técnico do concurso, a prova que você quer passar, que você quer dominar, não dá. Você tem que entender cada uma das partes, tá? Todas as partes são importantes. Então, a atenção no texto, o mastigar o texto é essencial. Como a gente faz de manhã na live das 8. A gente mastiga, a gente para. O autor aqui quis dizer o quê? O autor ali quis dizer o quê? E aí você vai interpretando isso durante a leitura do texto. E aí, no final, você vai voltar para o texto. Porque aí você já tem condição do que é o começo, meio e fim. E tem agora habilidade e conhecimento suficiente para quê? Para escolher os pontos-chave que você vai colocar no seu resumo. Só que você teve que conhecer o texto todo para ir para o resumo. Porque senão, amor, não ia ter como, entendeu? Você ia encher o seu resumo de coisas que não são necessariamente importantes. E aí vai tomar espaço, vai tomar a sua atenção e você não vai conseguir. Batemos 150! Vocês são demais! Êêêê! Vocês são demais! Bora! Agora segura, povo! Não foge, não! Segura que vai ter live sobre concentração. Vou ter que arrumar um espaço na agenda pra colocar essa live. Mas a gente vai conseguir. Vocês são demais. Bora! Segura, que agora a meta é segurar os 150. Não deixa o povo embora. Não deixa o povo embora. Vamos continuar. Bora, então leia de forma ativa, leia com atenção, tá? A postura, se precisar, releia, não fuja de reler, não fuja de ler de novo. De novo, só vai passar para a fase de produção, de escrita, de anotar, depois que você entender o texto. A gente tem pressa, as pessoas têm pressa, elas querem logo de cara ir pro material escrito. Acho que tem medo de esquecer, ou quer avançar mesmo na hora, tá preocupada porque tem muita matéria. Então, olha, guarda pra vida, que deve ter gente nova chegando agora. E, assim, a aprovação sem pressão é porque você vai estudar pelo tempo que for necessário para dominar o seu conteúdo. Não tem mágica de você aprender tudo isso desse jeito que funciona em 2, 3 meses. Então, não é hackzinho, por quê? Porque você vai colocar isso na tua vida. O estudar para a prova dos seus sonhos vai te formar o melhor servidor, entendeu? Vai te ajudar a ser o melhor profissional. Você vai fazer diferença na carreira pública quando você passar. Só que para isso você tem que ter domínio, conhecimento. Então, não pode ter pressa na sessão de estudo. Marta, mas são muitos assuntos, eu sei. Só que também eu sei que no começo demora um pouco mais. Quando você pega o jeitão, vai. Lembra quando você aprendeu a dirigir? No começo, seu carro morria várias vezes até chegar no destino. Hoje, ele flui, ele vai. Hoje, você chega no destino sem perceber como é que você chegou. Entende a diferença? Você chega lá sem ter ideia de como que você fez para chegar lá. Então, se liga nesse detalhe. Bora lá. Ah, a Bárbara tá fazendo a relação, né? Bah, depois a gente vai colocar isso num PDF. Vamos colocar esse resumo que você fez lá no Telegram, tá bom? Quem não tá no meu Telegram, vai pro Telegram,
que aí a gente vai fazer, a Bárbara vai fazer, né, Bá? Acabei de arrumar um serviço pra Bá, ela nem sabia. Ela deu a ideia. A gente coloca esses tópicos num documento, né, PDF, e a gente coloca esse arquivo lá no Telegram. Então, quem não tá no Telegram, é só procurar o Telegram com o meu nome, Marta Vergine, tá bom? Segue lá o perfil, que a gente vai colocar esse resumo de hoje lá, tá bom? Obrigada, Bá, boa ideia, gostei. Bora lá. Quando passa pra fase... Encosta a porta pra mim, por favor, gente. Se passar para a fase de produção do resumo, tem que ter aprendido o conteúdo original. Não dá para você escrever algo que você não dominou. Não dá para você escrever algo que você não tem, né, a certeza que você aprendeu, tá? A chance de você fazer um resumo incorreto, ou um resumo muito grande, ou incompleto, é alta se você não dominar, entendeu? Se você não dominar, vai ficar difícil, tá? Então, leia tudo com atenção. Destaca as partes importantes, e a gente só sabe o que é importante quando a gente conhece o texto todo, tá? E principalmente, destaca as partes que estão interligadas, entendeu? As partes interligadas. Gai, por favor, encosta a porta. As partes interligadas, senão vai ficar complicado, tá? De novo, se for preciso, leia mais de uma vez, tá? Não tem pressa para aprender. Pensa antes de escrever. Gente, é óbvio, né? É tão óbvio que deve dar até vergonha. Mas pensa antes de escrever. Por quê? Porque a gente está acostumado a pegar do livro, pegar do texto e colocar com as palavras do texto. Por quê? Porque a gente pode ter a falsa percepção de que eu não vou conseguir escrever melhor do que o autor. O cara escreveu perfeitamente aqui. O cara escreveu perfeitamente aqui. Como é que eu vou escrever melhor do que esse autor? Dá essa sensação, não dá? Você vai escrever. Por quê? Porque você vai escrever com as palavras que o seu cérebro vai entender o conteúdo. Claro que o cara escreveu muito bem. Ele é o autor do livro. É ele que tá te ensinando, tá? O mastigar do texto é fazer a interpretação do texto, tá? Uma forma, é que eu digo mastigar, que é você interpretar com calma, ter certeza que você aprendeu, ter certeza que você entendeu. Então é um negócio mais denso, mais devagar, tá? É a sua interpretação do texto, é ter a certeza que você dominou e entendeu aquilo que tá escrito, tá bom? Isso que é mastigar o texto. Então, destaca as ideias principais, tá? Não, desculpa, pulei um parágrafo aqui. Pensa antes de escrever, faz um resumo mental. Antes de você pôr no papel, faz um resumo mental, entendeu? Considerando esses pontos principais. O que é o começo, o que é o meio, o que é o fim. Em todos os textos que você for ter contato. Destaca sempre as ideias principais. Depois que você leu tudo, você sabe o que é principal. E sabe também quais são os detalhinhos. Porque eu não tô falando que o detalhe tem que ser ignorado. Porque tem detalhinhos que são cobrados no concurso. Tem detalhinhos que eles gostam. Mas como é que você vai saber se esse detalhinho cobrado ou não? Pelas questões. Lembra? Eu fiz live sobre questão. Eu acho que eu nem apaguei, hein? Se alguém que tá aqui não assistiu a live sobre como fazer as questões, como é importante fazer as questões, as técnicas das questões eficientes, tem live aí no IGTV. Corre lá para assistir, tá? Porque nas questões você vai checar se o que você aprendeu, de fato você aprendeu, e vai perceber o que a banca cobra daquele assunto e mais. Quais são os detalhinhos que de vez em quando eles também cobram e que é importante você dominar, tá bom? Então, bora! Destaca sempre as ideias principais, os detalhes que podem ser cobrados e assim, tenha um olhar de examinador, se comporte como examinador. Na hora que você for ler um texto, fala, se eu fosse o professor, se eu fosse da banca do concurso, o que eu perguntaria daqui? Esse exercício é tão simples, gente, e faz tão bem, faz mágica, de verdade, tá? Pense como examinador. Qual é o tamanho ideal do resumo? Depende do conteúdo, depende da segurança que você tem, depende da segurança que você tá em transpor aquela informação para o papel. Então não tem número de laudas, né, de páginas, de folhas definido. Não tem. Fuja de número mágico. Fuja de número... Assim, tem que ser uma folha por assunto. Esse o assunto é grande. Esse o assunto é pequeno, em meia folha você resolve. Entende? Não tem número mágico. Pode confiar. Depende do original, né? Depende do que você tá lendo. Se o assunto é muito extenso, controle de constitucionalidade com todas as suas ações, é enorme. Como fazer? Divide o assunto em partes menores. Não tem jeito. Vai ter que ser assim. Tá bom? Lembrando sempre, começo, meio, fim, os pontos de maior destaque, sempre que possível, se for um escrito, colocar em frases objetivas, frases curtas, frases que ajudem o seu cérebro a lembrar, tá? E aí, vou acelerar, gente. Nossa, vou acelerar. Fazer a mão ou fazer no computador?
Ó, duas coisas. Fazer à mão ou fazer no computador. É uma polêmica, tá? É uma polêmica. Mas antes disso, deixa eu só falar um detalhe. Do detalhe. O detalhe do detalhe. Eu falei que você tem que colocar o eixo principal, né? A estrutura. Mas tem alguns detalhes que você tem que se ater. Datas, numerações, prazos, requisitos, características, pessoas, exceções. Então, são alguns detalhes que não dá pra fugir, tá? Então, se liga sempre no seu texto. Quando aparecer esses detalhinhos, guarda eles, traz eles. Prazos, tá? Efetivamente é necessário você fazer isso. Bora, fazer à mão ou no computador? Eu sou da old school. Eu fui pesquisar, porque pelo que eu estudei em neurociência, o nosso cérebro, ele capta, ele registra, ele suporta mais tudo que é feito à mão, porque você tem mais esforço, mais sentidos, e mais do que isso eu fui pesquisar. A escrita, o processo de escrita para o cérebro humano, na evolução do cérebro humano, a escrita ela surgiu 4.000 anos antes de Cristo. Então, 4.000 anos antes de Cristo, estamos a 2020 depois de Cristo, então há 6.020 anos, o nosso cérebro, o cérebro humano, já está acostumado com a escrita. O computador, eu fui pesquisar, o computador, aqui, o de casa, né? O portátil, o computador que eles chamam pessoal, computador pessoal moderno, ele tem 35 anos. Então, nós estamos brigando numa estrutura cerebral que está preparada para algo que é a escrita há 6.000 anos com algo que é o computador de 35 anos. O computador foi criado há 35 anos. Não quer dizer que nós temos computador em casa com o uso que a gente faz agora há 35 anos. Eu tenho 40 de idade. O computador não apareceu na minha vida quando eu tinha 5, não. Ele foi aparecer na minha vida quando eu já era quase maior de idade. Então é algo em torno de 20 anos que a gente tem essa facilidade do computador. Então, os dois têm vantagens e desvantagens. Claro que o computador, você armazena, não gasta folha, tem, né, fonte, as imagens, facilita, por óbvio. Só que o aprendizado, a retenção da mão é inegável que é maior. Então, eu, Marta, gosto mais do escrito, tá? Mas aí fica da decisão de cada pessoa, tá? Então, entenda que você pode usar o resumo para aprender, tá? Então, na hora que você tá lembrando do que você aprendeu e construindo o resumo, é um processo de processamento, de memorização. Ele tem todas as etapas ali quando você vai escrever. Você pode, no início, sim, copiar do livro, porque você ainda não está segura, mas você copia, não literalidade, copia a ideia e transcreve com as suas palavras. Se alguém te perguntasse sobre aquilo, como você explicaria para uma pessoa? Essa é uma boa forma. E é uma dica extra aqui, tá? Que uma aluna uma vez me perguntou e eu respondi para ela. Falei, tá difícil escrever? Ela falou, é muito difícil. Eu falei, então fala, grava. Todo mundo no celular hoje tem um gravador, não precisa gastar dinheiro. Aperta o gravador, grava você falando esse assunto. Depois, ouve você falando esse assunto e escreve. Entende? Olha a diferença. Você vai dar suas palavras, você vai escrever. E aí já tem o quê? Uma revisão. Porque já é a terceira vez que aquele assunto vai passar no seu cérebro. Primeiro, quando você leu. Segundo, quando você gravou. Terceiro, quando você ouviu a gravação. E quarto, quando você escreveu a gravação. 4 revisões no mesmo processo, do mesmo assunto. Olha como você amplia a capacidade de armazenamento desse conteúdo, tá? E o resumo, sim, guarda pra vida. Eu tenho 5 minutos para terminar e vou voar. É uma ferramenta dinâmica. Ele vai mudar com o tempo. Você pode atualizar, você pode diminuir, você pode aumentar. Ele é algo que é vivo. Ele não é fez e acabou. Você, toda vez que for fazer a revisão com esse resumo objetivo, prático, com as suas palavras, você pode melhorá-lo sempre, tá? Então, dica bônus, né? Dica bônus. Como é que a gente aprendia antes da escrita? 6.000 anos atrás. Era imagem. Então, traz essa característica da imagem para o seu resumo. Usa cores. Então, de repente, vermelho para o título, os pontos importantes de preto. Não, perdão. Vermelho para o título e os pontos importantes ou as exceções. O preto, os subtítulos, tá? As ressalvas, né? Média importância. Em azul, o texto geral. Rosa, aquilo que você tem que decorar. Sei lá, use cores e que essas cores te façam a referência. Te ajude a entender. Vai ser bem produtivo nesse sentido. Em resumo, o que eu falei hoje. Resumir não é copiar, resumir não é transcrever, não é fazer, né, descrição da aula, passar caderno a limpo, não. Não adianta marcar todo o texto, isso não vai te ajudar a lembrar, vai ser um texto completamente amarelo e nada disso vai colaborar com a sua memorização e revisão posterior.
Resumir é uma atitude, tem ação, é pensar com as suas palavras, escrever com as suas palavras. O resumo tem que ser menor que o original. Não adianta você ter um resumo enorme. Você pegou 3, 4, 5 livros para fazer um resumo. Vai ficar maior que o original. Você não vai conseguir rever isso, tá? E um resumo eficiente, ele vai ser construído aos poucos. Mas você precisa começar. Caramba, eu falei. E falei tudo. Consegui falar tudo hoje. Eu talvez não tenha conseguido, não vou conseguir pelo tempo tirar as dúvidas de vocês. Mas eu acho que eu falei de tudo que eu li aqui. Eu consegui responder para vocês. Vou deixar a live gravada, porque a gente venceu, a gente gabaritou, então toda vez que a gente gabaritar eu vou deixar a live gravada. E 2, eu vou começar a colocar, vou conversar com a minha equipe algum dia na próxima semana de a gente ver essa live sobre concentração, que eu prometi, né, sobre cérebro barulhento, trabalhar a concentração. E aí eu vou fazer isso, tá? Eu sei que vocês têm outras dúvidas. Quitéria, eu não vou conseguir responder a tempo essa tua hoje, tá? Mas eu sei que você tá aqui comigo sempre. Guarda essa perguntinha pra gente falar num outro momento. Hoje à noite, a live às 8 horas é com o Gerson, tá? É com o Gerson. Então eu espero vocês às 8 horas, que a gente vai falar sobre carreira dos sonhos, como escolher, vocação, existe vocação, esse e outros assuntos. Galera do YouTube, da mesma forma, eu vou salvar a live, tá bom? E eu quero que vocês deixem um comentário também, tá bom? Deixem um comentário. Eu prometo. Aí tô com dó da Quitéria, vamos lá. É melhor começar por videoaula, PDF, teórico e ensino. Depende. Não sabe nada do assunto? Começa pela videoaula pra você ter um norte. Já sabe sobre o assunto? Começa pelo PDF pra você, o professor, apenas tirar a sua dúvida. É uma forma rápida de te responder, tá bom, Quitéria? Espero que eu tenha ajudado. Beleza? Gostaram da live? Vamos fazer lição de casa, então? Quando eu salvar aqui a live, vou salvar. É que, ó, não é todo mundo que tá fazendo lição de casa, são só as de sempre. Eu queria que todo mundo fizesse. Eu vou salvar a live, você vai lá e deixar um comentário do que mais foi significativo nessa live. Eu preciso saber o que eu falei aqui que fez sentido pra você. Que dica que eu dei aqui que você não sabia. Que dica que eu dei aqui que vai te ajudar a fazer um resumo melhor. Nos comentários, tá bom? Eu vou salvar a live e aí você comenta lá, lição de casa. A gente tá estudando, né? E quando você escreve algo, agora, o cérebro vai começar a esquecer, porque é natural. Depois que você aprende algo novo, ele começa a esquecer. Quando você escreve sobre aquilo que você acabou de aprender, você sobe a sua capacidade de memorização. Então, acabou aqui a live, eu vou salvar. É que eu demoro uns minutinhos porque eu faço um textinho, né, pra dizer do que foi a live. E aí... Não é o Gerson Aragão, não. É outro Gerson. O Gerson Ramos, é psicólogo, tá? O Gerson Aragão, não. O Gerson Aragão, ele é que nem eu, né? Ele fala técnica de estudo e eu não conheço. Não tem como fazer live com ele ainda, tá bom? Então, gostaram da live? Foi útil? Foi importante? Então, ótimo. Vou salvar pra vocês olharem de novo, tá? Vou pedir, inclusive, que a minha equipe depois encaminhe o link dessa live pros alunos, pra convidar os alunos pra assistir também. Porque eu nunca falei 60 minutos só sobre esse assunto. E eu separei justamente, isso é aula, gente. Não é live não, hein? Isso aqui é conteúdo do curso. Então, galera que não é aluno, se liga, tá ganhando um baita de um bônus. É que os meus alunos são muito generosos. Eles estão aqui pra ajudar, pra gente rever, pra gente aprender junto, né? Pra gente mudar o mundo. Então, bora. Obrigada pela companhia, galera do YouTube. Do mesmo jeito, obrigada pela companhia do fundo do coração. Quitéria, tá travando no YouTube. Ai, meu Deus, tá travando. Oh, caramba. Tá travando, né, Cleinha? Perdão. Beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia. E às 8 da noite a gente tá junto também. Tá bom? Obrigada. Galera do Instagram, vai cair em 1 minuto. Então, deixa eu só ver. Foi aula, né? Eu sei que é pesado, né, gente? É pesado. Eu sei que é pesado. Mas a gente já tá fazendo umas livezinhas mais leves de manhã, né? E hoje à noite vai ser muito legal. Vai ser muito boa. Então, eu achei que podia pegar mais pesado com vocês agora, né? Então, gente, ó. Quem não se inscreveu pra semana da aprovação sem pressão tá bobeando, hein? Bora se inscrever, bora compartilhar, chamar os amigos concurseiros. Eu quero de verdade ajudar mais pessoas a acreditarem em si e mudarem a vida por meio do estudo. Então, me ajudem nessa. Vou salvar a live que em alguns segundos vai derrubar. E espero a lição de casa de vocês. O que eu falei aqui que fez sentido, que vai fazer com que o seu resumo fique melhor e mais produtivo. Beijo no coração, obrigada, galera. Hoje a gente bateu 150. Acredito que à noite a gente vai bater também, não vamos? Vocês vão me ajudar? Espero sinceramente que sim. Beijo no coração, uma linda tarde e a gente se vê mais tarde. Até!